Então, você só vende para um município de 4 em 4 anos, certo? Infelizmente, alguns empresários, eles acreditam que está tudo na mão do prefeito e que se eu não conseguir ali uma boquinha com o prefeito, eu não consigo. Gente, o que acontece? Hoje, o que as pessoas fazem é simplesmente contratar alguém para operar o sistema. E o processo licitatório ele ficou um pouco mais complexo, não é mais igual você fazia, levava um envelope com sua proposta e lá decidia tudo. Hoje está um negócio mais tecnológico, mas o que eu quero dizer para vocês aqui é que você precisa de alguém que possa acompanhar você desde a fase de análise do edital até você entregar o último pedido, entende? Então, os empresários hoje estão fazendo o seguinte, eles estão contratando pessoas simplesmente para operar o sistema. Esse tipo de atitude, aliado à crença de que está tudo na mão do prefeito, isso é um prato cheio, né? Por exemplo, você que deveria ganhar a sua licitação porque você tem realmente um preço bom, eu teve um caso mesmo, por exemplo, que um cliente meu deixou de participar de uma licitação porque o pregoeiro disse para ele que o prefeito disse que não ia aceitar nenhuma correção de preço, né, para buscar o reequilíbrio da licitação. Ele simplesmente deixou para lá, ou seja, um a menos na concorrência e o negócio seguiu. Teve um outro caso, por exemplo, que nós precisamos impugnar um edital e nós deixamos para fazer isso no último dia, certo? O pregoeiro simplesmente configurou o sistema para bloquear as manifestações, as impugnações às 0 horas do último dia, quando na verdade deveria ser às 23h59. Ou seja, não consegui fazer essa impugnação pelos meios normais, que seria lá pelo sistema. A gente estava usando na época o BNC e simplesmente tive que mandar para um e-mail que não tinha nem escrito no edital. Mandei, ele recebeu, mas ficou por isso mesmo. Por quê? Porque a impugnação deveria ser feita então, já que administrativo não se aceitou, deveria ser buscar o judiciário para regularizar isso. O cliente não quis, certo? Então ficou por isso mesmo. Inclusive a gente continuou nesse processo de licitação, ocorreu algumas coisas, ganhamos alguns lotes, mas acabou que o cliente também não quis continuar por conta do que houve foi uma mera disputa de preço. Porque, por exemplo, a própria lei diz que licitações, quando se chega em 50% do valor orçado, ela já é tida como inexequível e deve ser rechaçada. Quem é que faz esse controle? Em tese, o pregoeiro. Mas não é só mandar uma mensagenzinha ali no sistema e dizer que chegou nesse limite aí, certo? O que se deve fazer é um controle efetivo, para que o interesse público seja atendido, porque as pessoas têm a ideia de que o melhor interesse público é o menor preço, e não é bem assim, porque o menor preço pode ser inexequível, e o que o interesse público busca é a execuibilidade da licitação para que possa atender a população no momento certo, entende? Então, acontece, por exemplo, tem um caso em uma licitação que era mais de 2 milhões de reais e ela foi vencida por 500 mil. Quer dizer, alguém falhou nisso daí, o pregoeiro não tomou as providências e tudo vai acontecendo, porque o que se busca é, vou precisar que você me mande uma planilha de composição de preço. O sujeito monta lá uma planilha de composição de preço e manda e pronto, fica com isso. Mas e o texto da lei? Como é que fica isso daí? Por isso é que você, empresário, que quer ganhar, você precisa ter esse ímpeto, né? Buscar vencer nesses pormenores. Por isso é que você não deve buscar só um operador do sistema, porque para operar o sistema qualquer um faz, mas você precisa ter alguém que acompanhe você desde essas análises de direcionamento, né? Por exemplo, eu tive um caso onde o edital dizia que as empresas de pequeno porte iriam competir em uma licitação com igualdade de condições com as outras empresas, para fornecimento de teclado, mouse, computador, como se fosse
e ainda colocou uma observação lá dizendo que eram atividades de alta complexidade. Quer dizer, o que tem de complexidade fornecer mouse? Pô, não dá. E aí a gente impugnou, mas pela via administrativa mesmo, deu tudo certo, então ficou tudo ok, certo? Então, o que eu digo é o seguinte, com essa lei, se você não tiver alguém que esteja apto a te defender no meio administrativo e no meio lá no judiciário para buscar corrigir o que não se aceita, né, ou no que se resiste na via administrativa, você precisa ter alguém que vá lá no judiciário e peça para vir corrigir um mandado de segurança que seja capaz de corrigir os rumos da coisa para que você saia vencedor. Por exemplo, teve uma outra situação em que na hora de assinar o contrato tinha uma cláusula lá em que dizia que só poderia fazer o reequilíbrio de preço, né, essa correção de preço, depois de um ano, né, de 12 meses. Quer dizer, 12 meses já está acabando toda a licitação, que geralmente é de um ano, entende? Então nós conseguimos reverter essa situação também. Então são coisas que você precisa. Diz assim, você vai vencer a licitação, mas o prefeito já disse que não vai corrigir. Quem foi que disse que o prefeito não vai corrigir? Porque, gente, o processo administrativo, direito administrativo, ele é mais maleável, digamos assim, porque ele é muito principiológico, ou seja, existe o texto de lei, mas existem princípios que regem e que precisa ser também, e em muitos casos, o princípio deve ser atendido acima da lei, inclusive, entende? Por quê? Porque é analisado a situação fática, a situação de momento, e muitas vezes você pode fugir de um texto da lei, mas ela atende perfeitamente um princípio do direito administrativo, e isso é que você precisa ter esse profissional que consiga compreender essa dinâmica como um todo, entende? Então, você venceu a licitação, mas você precisa ganhar, precisa levar o troféu, entende? Inclusive, vou deixar até um texto que eu fiz na descrição desse vídeo aqui para vocês darem uma olhada. Então, para fechar, se você não está vendendo ainda para o município, porque acredita ainda que tudo está na mão do prefeito, acredite, não é culpa do prefeito, a culpa é sua que não está tendo a coragem necessária de buscar o profissional adequado para te proteger com força, com coragem e com estratégia, beleza? Então, vamos lá, muito obrigado, um abraço, até mais.